Olá, eu me chamo Genice e a gente vai conversar um pouquinho a respeito do e-social. O e-social inicialmente foi chamado de SPED-Folha ou EFD Contribuições. Foi instituído lá em 2014 pela Lei 8373. Ele é, na verdade, um grande banco de dados que vai consolidar informações que são hoje transmitidas para o Ministério do Trabalho, para a Receita Federal, para a Caixa Econômica, agrupando todas elas em uma única transmissão para que todos falem uma mesma língua e tenham uma mesma informação. Ele vai substituir informações que hoje são dadas no CAGED, ele vai substituir a GFIP, folha de pagamento, informações que são dadas na DIRF, informações que são dadas no MANAD, informações que são dadas no Fundo de Garantia, informações que são dadas como PPP, né? Todas elas vão fazer parte dessa única transmissão. Não existe um programa e-social. Você não vai chegar e adquirir o e-social. Na verdade, ele vai fazer parte do seu sistema de transmissão de folha de pagamento, de informação contábil. É preciso que o seu sistema esteja pronto, esteja parametrizado para falar esta mesma língua, que é em formato XML, para que ele receba essas informações de acordo com os parâmetros determinados e consiga interpretar aquilo que você está transmitindo. A questão é que ele tem um volume de dados muito grande. Só para se ter uma ideia, o manual do Layout 2.4 ele tem mais de 300 páginas. Tá? São itens, o cadastro do trabalhador tem mais de 300 campos a serem preenchidos. Então, o volume de informação que é necessário é muito grande. Informações que até hoje não se haviam preparado. O empregador transmitia uma parte, aquela parte depois ele achava que não precisava, ou transmitia uma informação ao Ministério do Trabalho, a contabilidade transmitia de uma outra forma para a Receita Federal. Hoje isso não vai existir mais. Ele vai unificar essa transmissão de uma única forma. E ou você passa ou você vai travar. E no travamento, isso vai gerar um atraso nos seus encargos, consequentemente um aumento de multas, né? Porque essa transmissão vai ser feita em tempo real. Aquela fiscalização do Ministério do Trabalho que podia eventualmente chegar na sua porta, caso eles detectassem alguma coisa que estava sendo transmitida de forma incorreta, vai ser bem diferente. Hoje vai estar sendo transmitido em tempo real. Bateu lá, a sinalização vai acontecer. Então, é importante que se esteja preparado para que essas informações sejam transmitidas de forma correta. Pela questão do tamanho, do volume de informações que são necessárias para essa transmissão, o e-social foi dividido em fases e também em grupos. Os grupos, eles determinam que tipo de empresa vai transmitir em qual período, ok? Inicialmente eram 3 grupos, hoje nós já temos 4. Por que eu digo hoje? Porque ele está sendo atualizado em tempo real. À medida que as necessidades estão acontecendo, o governo está alterando esses cronogramas, aumentando grupos, subdividindo faseamentos, e foi o que aconteceu na última sexta-feira, no dia 5 de outubro. Foi liberada uma nova nota de orientação, onde aumentaram mais um grupo e mais uma etapa de faseamento. Tá? Vamos dar uma faladinha sobre esses grupos e essas etapas. Primeiro, o grupo de empresas. Tá? O primeiro grupo é o grupo que já está dentro do e-social desde janeiro de 2018, que são as empresas de grande porte, empresas que faturaram acima de 78 milhões no ano de 2016. Esse grupo ele iniciou lá em janeiro e hoje ele já está na 4ª fase do e-social. Tá? O segundo grupo, ele é o grupo que enquadra o maior número de empresas dentro do país, tá? Que são as empresas que faturam em torno de 4,8 milhões até 78 milhões no ano base 2016. O terceiro grupo, que foi o grupo que foi criado agora, ele é o grupo onde estão as empresas do Simples, as pessoas físicas, as entidades de uma forma geral e as empresas com natureza jurídica começadas pelo número 3. Essa natureza jurídica você vai encontrar no seu cartão do CNPJ. O primeiro dígito que aparece ali, ele vai te dizer se a tua natureza jurídica é 1, 2, 3. As empresas que começam em 3, elas estão nesse terceiro grupo.
E o quarto grupo é onde estão os órgãos públicos e as entidades internacionais. Então, essa é a divisão de grupos de empresas para o início do E-Social. E existem os faseamentos para cada um desses grupos. A fase 1 é a fase onde há o cadastro de dados da empresa, o cadastro do empregador, onde ele vai informar RAT, onde ele vai informar FAP, onde ele vai informar se existe algum processo junto aos órgãos partícipes, como, por exemplo, um questionamento de alíquotas. Tá? Esses parâmetros todos vão ser informados na primeira fase, onde você vai cadastrar as suas tabelas de horários, as suas tabelas de lotação. Todos esses dados vão na fase 1. A fase 2 é a fase onde você informa os seus eventos não periódicos. Tá? Você informa admissões, você informa dados do trabalhador, todo o histórico pregaço do trabalhador vai ser informado ali. Tá? Uma eventual férias, são todos aqueles, um eventual atestado, vai ser tudo informado nessa segunda fase. Tá? Também é onde você vai informar as suas rúbricas de folha de pagamento. O que cada item que pertence à sua folha, os parâmetros, o que incide base de imposto de renda, o que incide base de fundo de garantia, o que incide base previdenciária, cada uma delas vai ser parametrizado dentro dessa segunda etapa. A terceira etapa é a etapa que a gente considera mais complicada no momento, é a etapa dos eventos periódicos, é a folha de pagamento em si. Né? Vai ser a transmissão, o encerramento dela para junto do E-Social. Tá? E também é onde vai ser instituída a EFD-REINF. Tá? A EFD-REINF é onde você vai informar as compensações de contribuição, onde você vai informar todas aquelas informações que você informava antes em PERDCOMP, vai estar tudo dentro do EFD-REINF. Ok? A quarta fase é a fase da DCTF Web e o fim da GPS. A DCTF Web ela vai substituir a GPS. O que ela vai gerar? O DARF previdenciário. Tá? Esse DARF previdenciário ele vai coletar as folhas, vai coletar os dados que são transmitidos da folha de pagamento e que foram lançados lá no EFD-REINF, que são as compensações. Ele vai agrupar esses dois itens e vai gerar o DARF previdenciário a ser recolhido pelo empregador. A quinta fase ela é o fim da GFIP e é um novo fundo de garantia. Aquele programa da GFIP que muita gente tem dor de cabeça com ele vai deixar de existir. E o fundo de garantia vai ser gerado de uma outra forma, ainda sem um nome específico. Okay? E aqui, a sexta fase, a fase final, são os eventos de SST, de segurança do trabalho, tá? Que também é outro fator complicador. Tá? Com relação aos períodos, o grupo 1 iniciou em janeiro a primeira fase, março a segunda, maio a terceira, agosto a quarta, iniciará em novembro a quinta e em julho de 2019 a última fase. O grupo 2 iniciou em julho a primeira fase, inicia a segunda fase agora, no mês 10, a terceira fase em janeiro de 2019, a quarta e quinta fase ainda aguardam um ato da Receita Federal e da Caixa Econômica e os eventos de segurança do trabalho em janeiro de 2020. O grupo 3, em janeiro de 2019, a primeira fase, abril a segunda fase, julho de 2019, a terceira fase, também aguarda ato da Receita Federal para a quarta e quinta fase e segurança do trabalho no mês 6 de 2020. E finalmente o grupo 4, tá? Janeiro de 2020, a primeira fase, segunda e terceira fase ainda aguardam outra resolução, né? E a quarta e quinta fase ainda aguardam atos de Receita Federal e Caixa e evento de Medicina e Segurança do Trabalho em janeiro de 2021. Isso é um breve apanhado de quanto o E-Social vai envolver trabalho, vai envolver qualificação. É importante que o seu profissional esteja preparado, esteja bem treinado, que você tenha segurança nas informações e na qualidade daquilo que vai transmitir. Para isso, existem os treinamentos e os profissionais de auditoria que estão aqui à disposição, assim como eu, para ajudar a sua empresa na transmissão dessas informações e na segurança daquilo que está sendo transmitido pela sua empresa.
Espero que eu tenha me feito entender, espero que tenha ajudado de alguma forma. Para qualquer dúvida, aqui na descrição vai haver também uma apresentação que vai deixar um pouquinho mais claro todos esses itens que eu falei, e os meus contatos também estão à disposição. Obrigada e uma boa noite.